Quem acompanha o mercado de urânio certamente está vendo o que aconteceu com alguns ETFs e papéis de mineradoras que dispararam de preço nos últimos dias. Vamos falar sobre o que está acontecendo no momento e como esse pode ser, talvez, apenas o início deste rally. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Primeiro de tudo, este vídeo não é recomendação de investimento, faça a pesquisa você mesmo e não tome nenhuma decisão financeira baseada neste vídeo, ok? Então esse disclaimer é importante. Agora, quem acompanha esse mercado e sabe que eu já falei bastante sobre urânio aqui no canal, eu já fiz algumas conversas com o Marcelo Lopes, da L2 Capital, que é a minha principal referência nesse mercado, e também ele é conhecido aqui do canal porque a gente fez um vídeo, acho que faz uns 2 ou 3 meses, sobre a maior bolha financeira da história, uma conversa que ficou muito bacana, olha, da última vez que eu vi tinha quase 400 mil visualizações, vou colocar o link aqui em cima. Mas na verdade eu conheci o Marcelo por meio da tese dele de urânio, e a gente fez uma conversa ainda em 2020, vou colocar o link aqui em cima também, já tem quase 2 anos essa conversa. E desde então eu venho pesquisando cada vez mais, tentando entender esse negócio, me tornei também, por tabela, um fascinado pela energia nuclear, o seu potencial para a humanidade. É realmente uma tecnologia fantástica, impressionante, quanto mais eu estudo, mais eu me fascino, mas pelo lado dos investimentos, isso também tem um impacto enorme na tese de urânio, que é o que eu quero falar aqui. Já foi falado, não vou esmiuçar a tese toda aqui, vai ser apenas alguns pontos essenciais, mas quem quiser se aprofundar, eu só posso indicar as conversas que eu fiz com o Marcelo. Vou deixar o link também do Marcelo aqui do Twitter, o da L2 Capital, que é a gestora do Marcelo, e é o meio que ele oferece exposição ao mercado com alguém especialista da área, e no site da L2 tem todos os fundos e a forma que você pode entrar, e as cartas também que eles publicam mensalmente, que eu recomendo, algumas das quais eu vou ler alguns trechos porque eles anteciparam esse movimento dos últimos dias. Mas, em suma, o que eu quero falar hoje aqui primeiro é o que aconteceu com as commodities energéticas e como esse movimento do urânio é apenas um catch-up, ou seja, recuperou e se equiparou ao que já tinha acontecido com outras commodities. Depois eu vou falar rapidinho sobre o efeito do ESG na tese de urânio, efeito da pandemia e, por fim, que é o efeito mais importante dos últimos dias, o chamado Sprott Physical Uranium Trust, que é um veículo para investimento em urânio físico, que é talvez o principal responsável por trás do movimento desde agosto. Mas vamos lá, primeiro de tudo então, deixa eu colocar aqui na tela, esse é o indicador de commodities energéticas aqui, esse é o RICE, que é o do Rogers International Commodities Index, apenas o de energia, que de um ano para agora já vinha aqui em 64% de alta. Um ano. Então aqui é um indicador que tem várias commodities energéticas, incluindo petróleo, por exemplo. Agora, se a gente olhar o urânio, aqui eu botei o contrato físico, o contrato futuro, o contrato contínuo, no último ano cresceu apenas 37%, chegou ali a 42,40. Então, assim, praticamente ficou até agosto agora o mercado jogado, ninguém dando bola, e aí, claro que uma parte do movimento é explicada pelo SPUT, que eu já vou falar, mas agora apenas que começou o urânio fazer o movimento ter preço no urânio. E agora vamos comparar aqui com o petróleo, olha a diferença. O petróleo subiu 62% no último ano. Aqui eu botei o carvão, para ter uma ideia também. Aliás, gás natural primeiro, gás natural, 87%. Agora sim, um contrato futuro de carvão, esse é da China, 200% carvão. E por fim aqui, óleo de aquecimento, heating oil, que também subiu ali nos seus 72% no último ano. Então realmente aqui, deixa eu botar o último ano, quem tinha ficado para trás e agora está recuperando, tem perdido, é apenas o urânio. E esse movimento, como eu digo, pode ser o início desse rally. Mas só para contextualizar como o preço do urânio físico, aqui a gente está falando de urânio, tá? Não é nenhuma mineradora, o preço de urânio físico. Veja o que aconteceu lá do último rally, que foi aquela grande explosão de preço lá em 2007, e depois caiu bastante,
de volta lá para em 2016, lá embaixo, chegou em 17 dólares pela libra e agora voltou esse movimento que chegou ali a 42,40 na última semana, o preço do urânio físico. Então, isso que está acontecendo, claro que isso também tem feito preço, deixa eu botar aqui mais uma vez, e vamos botar agora CCJ, que é um papel que eu tenho, que é a Chemical Corporation, uma das maiores mineradoras de urânio. Já falei sobre essa minha posição naquele vídeo meu sobre minha carteira. Vou colocar o vídeo aqui em cima, lá do outro lado. Lá do outro lado. Mas, deixa eu botar aqui, a Chemical também no último ano, o que aconteceu? Subiu 158%. E claro, esse movimento da commodity que ela produz e vende acabou impactando demais do papel nos últimos dias. Agora, para quem não conhece nada sobre a tese, deixa eu falar um pouco. Aliás, até antes de falar da tese, só para mostrar como impressionante o movimento do carvão, que também o pessoal não quer saber mais de qualquer coisa que não seja ESG. Tá aqui o carvão, olha o que explodiu de preço no último ano, de 60 dólares aqui a libra, acho que é a libra a medida do carvão. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Opa, um pouquinho, peraí. Sim, a tonelada do carvão, que agora de menos de 60 dólares que estava no ano passado, agora está em quase 180 dólares por tonelada. Então vamos resumir a tese de urânio para que todo mundo saiba o que significa, mas claro, quem quiser entender com mais profundidade, vou colocar de novo aqui o link da conversa com o Marcelo. Mas, em essência, significa que há um enorme descasamento que está se desenrolando e deve se intensificar entre a produção da commodity urânio e a demanda por ela. Um descasamento tão forte que a única forma de ajustar é via preço e o preço da commodity urânio disparando. E claro, quem se beneficia mais do preço da commodity disparando? As mineradoras de urânio, aí está a tese. E é interessante porque realmente quando a gente entende de que forma funciona a produção de urânio e a demanda pela commodity, esse descasamento não tem como não acontecer. Porque, por um lado, os demandantes, são os clientes finais, quem consome a commodity, são as usinas nucleares. Elas são altamente insensíveis à variação de preço. Se o urânio aumentar, se diminuir, elas têm que comprar urânio porque é o único combustível, não tem um substituto. Então é uma insensibilidade ao preço ou uma demanda altamente inelástica. Pelo lado da oferta, também tem um componente disso, porque a produção não consegue ser aumentada da noite para o dia. Agora que saiu ali o urânio, que foi de estar em quase 45 dólares a libra de urânio, as principais mineradoras não conseguem simplesmente bombar mais urânio como consegue fazer o setor de petróleo bombando mais barris ou milhões de barris de petróleo por dia. Não é assim que funciona. Então essa é a grande diferença, onde para uma mineradora como a Chemical, que eu falei, ela tem uma das suas grandes minas, que é a McArthur River, que está desativada. Para ela reativar a McArthur River, demora cerca de 2 anos, do anúncio até a reativação, para começar a produzir urânio. Então, se o preço disparar agora para 45 ou 50 dólares por libra, a Chemical não consegue produzir mais urânio da noite para o dia para conseguir aproveitar esse maior preço. Demora tempo. Por isso que também é uma oferta relativamente inelástica. Então isso só pode se traduzir em aumento de preço da commodity urânio, que vai impactar positivamente o preço dos papéis das mineradoras. Então essa é, em essência, a tese. E é claro, né? Dentro da tese, existe a expectativa também maior de demanda por urânio, onde a China construindo vários reatores nucleares. Claro que tem alguns países no mundo, como a Alemanha, onde há um forte lobby para não ter nada de energia nuclear, e ela está sofrendo com isso, enquanto a França tem quase 70% da matriz energética vindo de energia nuclear. Mas o grande consumidor do mundo, o grande novo mercado, o país que está crescendo e usando mais energia, é a China, e lá está crescendo a energia nuclear. Então a demanda por urânio deve aumentar nos próximos anos ou dentro dessa década. Mas há um outro componente que, quando eu conversava com o Marcelo, ele me dizia que esse efeito nem estava contemplado na tese original de urânio, que era o efeito ESG, Environmental, Social and Governance. Que goste dele ou não, o fato é que tem feito preço em vários papéis, em vários setores, e quando a gente olha para a energia nuclear e percebe que é a mais segura, a mais limpa, a que emite menos carbono de todas e acaba sendo a mais barata também, é uma obviedade, ou não tem como não ir na direção de energia nuclear
por conta da pressão ESG. Então esse é um novo elemento que também ajuda na tese de urânio. Por outro lado, também tivemos agora em 2020, isso é algo que o Marcelo escreveu nas cartas da L2, onde o efeito da pandemia fez reduzir ainda mais a produção de urânio. Por conta de restrições, de lockdown, enfim, acabou diminuindo a produção de urânio. Então, até a produção menor, por conta da pandemia, impacta positivamente no preço da commodity e, por consequência, em vários papéis de mineradoras. Então, esses são os efeitos principais que aconteceram ESG e pandemia e a própria tese em si que está se materializando. Mas aí que vem um novo movimento importante que está acontecendo desde agosto, mas não era novidade. Quem acompanha o mercado e quem acompanha o Marcelo, lê as cartas dele, sabe que isso já estava para acontecer, que foi esse fundo novo chamado de Sprott Physical Uranium Trust, que não é o fundo não é novo, mas eles passaram a administrar a UPC, que era Uranium Participation Corporation, que era um fundo para adquirir ativos de urânio, a própria commodity física. Aqui não é o papel de mineradora, é adquirir a commodity mesmo e deixar ela lá guardada no armazém, que nem alguém que compra ouro e deixa guardado, é a mesma ideia. Só que a diferença, conforme o Marcelo veio comentando nas cartas, é que o Sprott, que é uma das grandes gestoras e corretoras de commodities, aqui até deixa eu botar no site aqui, ó. Aqui tem o site da Sprott, quem quiser se aprofundar depois pode entrar aqui. A Sprott, então, em abril, entrou num acordo para tomar a administração da UPC, e não apenas isso, mas como o Marcelo comentou, onde eles iam também, por uma mudança de governança, conseguir emitir novas ações por meio do mecanismo de ATM, at the market, de forma muito mais fácil no mercado americano. E é o que eles começaram a fazer em agosto. E desde agosto eles estão comprando urânio físico. Emitiram alguns milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, acho que o total já foi quase 300 ou 350 milhões, e estão comprando urânio físico no mercado à vista. A ponto de agora, tá aqui, deixa eu botar em cima, o Sprott já conta com quase 25 milhões de libras de urânio. Esse é o tamanho do ativo total de quanto eles já acumularam nesses últimos meses, o Sprott. Então, claro que isso tem feito muito preço, e é o que a gente vê agora aqui, ó, vamos botar de volta para UPC, aqui, ó, eu tirei o UPC, deixa eu botar de novo aqui vamos botar aqui apenas, ó. Vamos lá. Tararã. Aqui, ó. Então aqui temos o contrato futuro de urânio, que realmente deu essa disparada, foi ali a partir de agosto, quando começou a funcionar o Sprott. Até acho que eu botei aqui o Sprott na tela, deixa eu ver se eu não tenho ele aqui, ó. Aqui tá ele, ó. Sprott Physical Uranium Trust, o SPUT. Então tá aqui desde ali de meados de agosto, quando começou a funcionar, e aí tá subindo agora para esse patamar ainda mais elevado. E assim, esse é um mercado tão interessante, e até, eu tô pegando aqui as cartas do Marcelo, porque tem alguma das cartas aqui é de dezembro, veja que interessante, ó. Aqui está, ó. Essa fala do Marcelo é interessante, ó. Essa carta de dezembro de 2020, ele falando do mercado das produtoras de urânio, as principais que são a Kazatomprom e a Chemical, que acabaram se tornando grandes compradoras de urânio no mercado à vista para honrar os contratos de longo prazo que elas têm com as usinas nucleares. Ou seja, o que ele fala, né? Esse é um mercado tão disfuncional que as duas maiores produtoras mundiais, Kazatomprom e Chemical, se tornaram compradoras da commodity que elas mesmas produzem. Elas produzem urânio e não conseguem atender a demanda de acordo com os contratos firmados. Então imagina isso, um mercado onde os maiores produtores são também os maiores compradores. Não faz sentido algum. Mas a verdade, como vinha alertando aqui o Marcelo, aqui na carta de abril, foi, acho que a primeira, se eu não me engano, foi a primeira vez que ele comentou
como a Uranium Participation Corporation será administrada, se aprovada por seus acionistas, pela Sprott a partir de julho. A Sprott é um dos maiores brokers de mineração do mundo e possui vasta experiência nesse mercado. Mas a boa notícia mesmo foi que eles devem transferir o fundo de Canadá para o ZEWA e poderão fazer o At the Market, uma modalidade de venda direta de ações ao mercado que possibilita levantar capital mais facilmente a um custo bem menor e utilizar esse recurso para a compra de urânio físico, pondo ainda mais pressão no mercado spot da commodity. E aqui nas próximas cartas a mesma coisa. Aqui essa é a carta de maio, o Marcelo também falando aqui sobre a Chemical tendo que comprar mais libras de urânio, que era 10 libras, e também falando aqui da UPC, vamos lá, que provavelmente começaria a fazer os ATMs, e de fato fez. E aí por fim, a última carta aqui, acho que já é a de agosto, aqui ó, deixa eu ver... Aqui na carta de junho falou também, na carta de agosto tem aqui onde ele comenta, ó, falando sobre nossa maior posição, urânio, só temos boas notícias. A Sprott começou a usar o ATM, que já mencionamos algumas vezes, e o resultado foi muito melhor do que esperávamos. Desde o início eles já compraram 2,3 milhões de libras de urânio no mercado spot à vista, com entrega para 30 dias, que é a maneira certa de se comprar no nosso entendimento, fazendo com que o preço do metal subisse 30,30 dólares por libra em meados de mês para 34,60 dólares por libra em apenas 15 dias. Esse é o maior nível de preço do urânio dos últimos 5 anos e o mercado parece não querer parar por aí. E é que eu vou botar agora aqui na tela. Olha só. Esse é o maior nível de preço, ó, desde 16 praticamente, mais até, ó, desde 2000 e... Praticamente ele desde 2013, que não chegava nos patamares que já estamos vendo agora. Então lá se vão talvez já 8 anos de alta de maior nível do preço do urânio. E aí o ponto final, aliás, 2 pontos finais, que é o que eu digo que esse pode ser apenas o início desse rally. Primeiro pela própria dinâmica desse mercado, que é muito explosivo, como foi no outro rally até 2007. A gente já está apenas no início. Até para ilustrar o ponto, deixa eu botar aqui também o preço da CCJ, aqui, ó, que é a Chemical. Vamos lá, todos. Vejam onde chegou a Chemical em 2007. Estava lá em 52 dólares, agora ele está apenas em 24 dólares. Mas, voltando. Então, qual é o ponto final agora, os 2 pontos finais? O primeiro é que a Sprott acaba de arquivar, acaba de protocolar que vai expandir em mais 1 bilhão, então vai emitir mais 1 bilhão de ações para comprar urânio físico. Então eles disseram o seguinte, ó, Toronto Listed Physical Uranium Trust, eles já tinham vendido 240 milhões de ações nas últimas semanas, adquirindo milhões de libras de urânio, e que agora protocolaram mais uma rodada aí de levantamento de ações de 1 bilhão. Então imagina, se já compraram tudo isso de urânio, já fez esse tipo de pressão, imagina agora botando mais 1 bilhão no fundo Sprott para comprar urânio físico. Então aguardem, porque isso pode fazer uma pressão muito forte na commodity e ter consequência nos papéis. E o ponto final, que esse não estava no radar de ninguém praticamente, mas que está aqui, ó, ninguém menos que o Wall Street Bets, aquele grupo do Reddit que ajudou a turbinar aquele short squeeze em GameStop e várias outras que acabaram sendo consideradas as meme stocks, ações meme. Eles agora também parece que estão de olho no mercado de urânio, então aguardem os próximos dias ou semanas, porque se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, é o Sprott emitindo um bid de ações com sucesso e comprando mais no mercado à vista urânio, e mais o Wall Street Bets também entrando no mercado, olha, realmente pode ser uma disparada impressionante nos principais papéis. Mas enfim, esse era o vídeo de hoje para falar sobre o que está acontecendo com o mercado de urânio, até porque muita gente vem me perguntando, claro, porque eu falo de urânio.
mas para mim a tese ainda não acabou, ainda pode dar muitos frutos, e isso é apenas o início desse movimento, mas é ela já se materializando. Quem está no mercado há mais tempo, quem acompanha as primeiras conversas que eu fiz com o Marcelo, e quem acompanha o Marcelo, sobretudo, há mais tempo ainda, certamente está muito contente com o que está acontecendo no mercado. Por hoje é só, fico por aqui e até o próximo vídeo. E como sempre, os links todos colocarei aqui embaixo e repito que não é recomendação de investimento, façam a pesquisa, é um mercado bastante volátil, tenham isso em mente, mas é muito fascinante o mercado todo de urânio e energia nuclear. Fico por aqui e até o próximo. Vai acabar agora? Sim.